Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Meyer, eu tô aqui com o Rafael Steck e esse aqui é o canal Nove Mundos. E estamos aqui hoje com mais um vídeo, mais um bate-papo e hoje nós vamos falar sobre a cena medieval brasileira, tudo que acontece por aqui, passando por eventos, grupos, enfim, tem muita coisa para ser abordada, não é não, Rafael? Exatamente. Então, galera, a ideia desse vídeo é fazer uma parada descontraída e meio sem roteiro, porque eu e o Felipe conversamos, a gente viu que tem muito assunto pra gente falar no canal. Tem os eventos, tem os grupos de recreacionismo, tem os esportes, tem os hidroméis, tem música. Então, pra quem tá perdido, pra quem seguiu a gente e tá vendo que existe muita coisa que nem imaginava existir nesse meio, a gente vai tentar fazer um vídeo introdutório. Então a gente vai fazer um bem bolado aqui, vai falar um pouquinho de cada coisa e vai te dar uma introdução para você começar a conhecer esse nicho todo que existe no Brasil. Mas e aí, Rafael, por onde que você acha que a gente pode começar? Eu acho que o mais legal é começar justamente pelos eventos, porque eles são uma derivação de algo que já existia antes do meio medieval, que era o meio nerd ou o meio geek, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas que depois foi se espalhando para outros lugares. E aí você que está aí no Rio, pode ir contribuindo com a sua experiência, mas se eu for contar o que eu observo aqui em São Paulo, tudo começou mais ou menos ali na virada dos anos 2000, com os eventos nerd e os eventos de anime, os eventos otaku. Por exemplo, a Anime Friends, que embora fosse nominalmente um evento de cultura japonesa, um evento de anime, ele acabava por ser uma das únicas coisas que existia reunindo pessoas dessa cultura nerd de uma forma geral. Então você ia no evento e não tinha só os stands de anime, ia ter aqui e ali um stand relacionado com Chaves, um stand relacionado com Supernatural, um stand relacionado com cultura medieval. Eu lembro que é uma das primeiras vezes que eu vi a galera fazendo recreacionismo ou fazendo algum tipo de cosplay, com grandes aspas, de coisas relacionadas a filmes medievais, a literatura medieval fantástica, foi dentro dos eventos de anime. E aí, conforme esse nicho crescia, esse nicho ganhou vida própria. E hoje em dia existem diversos eventos de temática medieval com público específico que existe de forma independente, sem precisar aproveitar esse espaço de eventos de anime ou de eventos de cultura nerd de forma mais genérica. Se você for em eventos de cultura geek ou nerd hoje em dia, que nem Anime Friends ou que nem a Comic Con, provavelmente ainda vai ter esse nicho inserido lá, mas esse nicho ele já existe hoje em dia independente dessa cultura nerd genérica. Você tem eventos específicos para galera que curte a temática medieval. E a gente vai ver aqui que dentro da temática medieval já tem outras temáticas inseridas. Tem eventos que são mais genéricos, que a gente vai mencionar, e tem eventos que seguem linhas históricas específicas, como é o caso dos eventos de recreacionismo viking. E aí, falando um pouco mais dessa história, eu acho que o primeiro evento que vale a pena mencionar, aqui em São Paulo pelo menos, depois acho legal você falar da sua experiência aí no Rio. Aqui em São Paulo, o primeiro evento é o Jantar Medieval do Taberna Folk, que a primeira edição dele foi em 2009. E só para então, já que eu estava colocando essa pedra fundamental aqui nos eventos de cultura de anime, cultura nerd em geral, o primeiro Anime Friends foi lá em 2003. O primeiro Jantar do Taberna Folk foi em 2009. E se você pegar o primeiro Jantar do Taberna Folk, ele tinha, sei lá, 100 pessoas, porque era basicamente o Taberna Folk, que é uma banda, provavelmente a banda mais famosa hoje no meio medieval, que não tinha público para tocar, então juntaram os amigos deles, incentivaram a galera aí caracterizada, incentivaram a galera a se preparar para esse evento. E isso deu tão certo, cresceu tanto, que hoje é um evento que anualmente reúne umas 1.500 pessoas. Eu acho que o dar certo é assim, é o mais certo de dizer, falar sobre o jantar Taberna Folk.
Mas eu usaria até como termômetro, não só isso, mas também porque eles fizeram uma certa fórmula que aqui no Brasil ela foi sendo copiada e levada para Foi frente copiada. e alterada aqui e ali, e praticamente a semente de evento bem organizado, grande e tal, de referência, é o Jantar Taberna Folk. Praticamente todo o resto. Exatamente. Cara, pra você ter ideia, você estava falando, aqui no Rio, eu vou ser sincero, não sei dizer exatamente como é que era. Eu sei dizer pela minha experiência, né? A primeira quermesse medieval que eu montei foi em 2008, que Quermesse é medieval, porque, sensacional. cara, não era um evento medieval, né? A gente não tinha recursos naquela época, 2007, 2008, não tinha nada, não tinha banda. A banda que tocou era uma galera que tocava Doom. E falei, pô, vamos tocar um Blackmore's Night, vamos tocar umas paradas mais puxadas pro medieval e fazer um som acústico, não sei o que. E aí eles foram, montaram a banda, assim, se reestruturaram e tocaram lá. Mas depois disso, eu só voltei a fazer evento de novo lá para 2013, 2014, que aí você já foi, né? Eu acho que você chegou aí. Foi o Mittelalter, não Isso, foi? isso. Porque era o evento de Foi. 2008, que aí ficou um tempão sem fazer. Aí vou fazer de novo em 2013, 2014, e aí já tinha, enfim, já tinha outros grupos, já tinha outras coisas para poder colaborar. E logo depois, ou junto praticamente, surgiu a Ona na Toicha, Eu ia falar disso, aqui da Ona no na Rio. Tocha. Que é importante mencionar ela no Rio, né? É o evento que é mais fincado, mais tradicional, que mantém uma qualidade que, porra, nunca cai, sabe? Tem uma formulazinha que praticamente não foi uma cópia de outros eventos, eles mesmos foram desenvolvendo o jeito deles de trabalharem e tal. Pelo contrário, a ONA, ela definiu outra linha de eventos desvinculada do Taberna Folk, né? Tanto que ela foi influenciar o Old Norse, foi Sim, influenciar um outro estilo. com certeza. Eu acho que dá pra gente colocar que a ONA e o Taberna Folk são os dois eventos referência no meio medieval Sim, no Brasil. E eu concordo. influenciaram outros Eu eventos. concordo. Os próprios organizadores da Honor na Tocha, eles não definem o evento deles como um evento medieval, é um evento de recreacionismo Sim, celta. sim, E a cultura celta, ela não é propriamente medieval, né? Pelo contrário, o termo celta, ele identifica uma série de grupos culturais que se localizam no tempo desde muito antes da Idade Média. sim. Mas entretanto, contudo, todavia, o público que frequenta a ONA é mais ou menos o mesmo grupo que frequenta os eventos medievais. Então acaba estando inserido nesse mesmo circuito de eventos. Mas E o público acaba considerando, né? mas uma parada que é legal é que se você for pensar em quem arrasta um certo comportamento, se você for as mesmas pessoas que vão na ONA, né, e vão num outro evento medieval, seja lá qual for a categoria dele, ele não, essas pessoas geralmente levam o que eles aprenderam, o que eles adquiriram de conhecimento na ONA e começam a espalhar pelos outros eventos. Não é que a pessoa vai na Exatamente. ONA num evento de recreacionismo histórico celta e depois ela vai no evento medieval aberto, sem nenhuma restrição, e aí ele vai fazer um outro personagem. Não, geralmente vai com o celta pra lá e a mesma coisa acontece com o pessoal dos Exatamente. eventos vikings, sabe? Agora vamos lá. Então, já que a gente entrou nesse assunto, eu comecei a falar disso também. A gente tem várias categorias de evento, uma delas são os eventos históricos, né? Como por exemplo a ONA, você mencionou a Old Uhum. Norse também, que é do Rio de Janeiro, temática mais voltada para a cultura nórdica, né? Viking no caso. Tem as feiras abertas, tem os jantares medievais, tem os encontros. São Paulo, apesar de os eventos medievais lá não terem começado muito antes do que no Rio, ganhou uma força muito maior, tem muito mais gente fazendo, tem muito mais eventos acontecendo. Então, cara, eu vou deixar para você começar isso daí, porque teu trabalho, e mais que com cena medieval lá com teu blog, né? Você já sabe de tudo sobre o evento do Brasil, então mais fácil. Olha, gostaria de saber de tudo, cara. Não joga essa peteca pra mim, não, que é uma responsabilidade muito Eu tô grande. tirando de Mas mim, aproveita. só isso, chegando para É, você. entendi.
Mas aproveitando que você falou disso, é até bom para eu justificar, porque o Cena Medieval, que é o meu blog, ele surgiu justamente, e eu juro que isso é a mais pura verdade, porque eu ficava puto na época, lá entre 2014 e 2015, que quando algum veículo de mídia grande queria cobrir esses eventos, tratava como uma esquisitice, tratava como aqueles nerds esquisitos ali que se fantasiam para ir fazer aquele evento. Eu falei, não, cara, pelo amor de Deus, vamos pelo menos criar um local, por mais amador que seja, para reunir as informações, publicar as fotos e para convidar mais gente para participar. E, modéstia à parte, eu acho que acabou dando bastante certo, porque durante muitos anos as pessoas me mandavam um e-mail assim, semanalmente, perguntando, cara, como é que eu faço para participar desses eventos? Com quem que eu falo? Onde que eu compro o ingresso? E eu ajudei bastante a galera a se situar. É óbvio que para quem é das grandes cidades, para quem é de São Paulo, Rio e Curitiba, é muito mais fácil. Mas tem muita gente que é dos interiores desses respectivos estados e que conseguiu se inserir nesse circuito, conseguiu começar a viajar para cidades onde esses eventos, é, onde esses respectivos eventos aconteciam. Um dos setores mais acessados do meu blog é o calendário. Agora, nesse momento, ele está desatualizado, porque 2020 está uma zona, né? Mas até ano passado eu tomava o cuidado de manter um calendário atualizado com todos os eventos que já tinham data confirmada. Então, montava lá o calendário com os meses no começo do ano e conforme cada organização de evento ia definindo a data, eu já ia colocando lá no calendário do blog, porque aí qualquer pessoa do nicho que entrasse lá podia saber quais eventos iam acontecer em cada mês, quem que estava organizando, em que cidade que ia acontecer. É... E aí eu acabei adquirindo esse conhecimento relacionado aos eventos, né? Acabei fazendo amizade com a maior parte dos organizadores, acabei viajando para alguns lugares de vez em quando para cobrir eventos e quando eu não conseguia viajar, eu tentava conversar com alguém que fosse do local para fazer uma cobertura daquele evento. O primeiro evento que vem à mente, o primeiro que a galera deveria conhecer, o mais tradicional aqui em São Paulo, é o Jantar Medieval do Taberna Folk, que, como a gente estava dizendo, nasceu como uma reunião da banda para tocar para os amigos e acabou crescendo e virando uma parada sensacional. Se você for no Jantar do Taberna, a primeira vez que você vai, você fica maravilhado, porque você vê a galera toda caracterizada, você vê o acampamento viking num canto, a arena de arquearia no outro, dois palcos com música folk acontecendo simultaneamente, você vê as filas da comida, o vinho e a cerveja fluindo livremente lá. E aí acho que é legal mencionar também, logo depois do Taberna e já linkando com o nosso próximo assunto, que é o recreacionismo, o Red Niver, que foi o evento de aniversário do clã Ednir, que por acaso foi o primeiro grupo de recreacionismo viking no Brasil. O Red Niver seguiu mais ou menos o mesmo modelo do Taberna Folk, que é esse churrascão medieval, esse jantarzão medieval, e serviu para popularizar também o grupo deles, que é um grupo de recreacionismo viking. Você quer explicar o que é recreacionismo, Felipe, para a gente partir para o próximo assunto? O recreacionismo é basicamente um estudo da história, sendo que colocando isso em prática. Existem grupos recreacionistas não só da era viking, não só sobre os celtas, existem grupos sobre a Segunda Guerra Mundial. Nos Estados Unidos você tem pessoal que faz muito sobre os confederados, grupo que faz recreação romana, e aí você tem diversas atividades que são realizadas por esses grupos, desde a parte da luta, que é muito comum, trabalhar com as técnicas, com as armas, como eram feitas na época que está se recriando, mas também É o que chama a atenção da galera primeiro, né? né? Quem não resiste a um metal dando uma porrada pesada num elmo, cara. Não tem como você ouvir o barulho da espada batendo no escudo, e lembrando que não é nada encenado, né? É tudo treinado, até por isso que os equipamentos que são utilizados, não só no HMB, mas também na esgrima medieval, como os grupos recreacionistas viking usam, existem todos os aparatos, né? A espada é uma espada real, mas não tem fio, para evitar, obviamente, de alguém perder uma cabeça sem querer.
né? Mas não para por aí. Uma espada, mesmo que sem fio, ela ainda pode quebrar osso, ela ainda pode trazer danos fortíssimos assim para a pessoa. Então, são usadas todas aquelas armaduras, elas são realmente funcionais, enfim. O recreacionismo também estuda, pô, principalmente, que é para o pessoal que gosta de ir para os eventos, que pretende ir para os eventos, principalmente os eventos recreacionistas, é o que a gente chama de recorte histórico, que é justamente se basear em todos os achados, é, todos os dados arqueológicos que se tem e que foram que, né, que se descobre, e tentar reproduzir isso, a roupa, a comida, os acessórios. Então, uma roupa que é feita por um grupo recreacionista viking, por exemplo, como o Rednir, né, que é um grupo que leva bem a sério as paradas, vai fazer uma roupa de linho, vai fazer, os pontos vão ser feitos à mão, vão ser feitos assim. Não estou dizendo que todo mundo, nem que todos fazem, mas o estudo, cada um foca geralmente numa área do estudo e leva aquilo aí para frente, e isso acabou até fazendo com que a gente hoje tenha um corpo razoável de artesãos que trabalham praticamente exclusivamente fazendo essas coisas, né? Então você tem o pessoal que vai fazer sapato de couro exatamente como era usado pelos nórdicos na época da era viking. E a espada, as espadas, é só uma espada. Não, não é uma espada, né? Você pega lá a escala Peterson, o pessoal olha lá o pominho da espada e vê, não, essa espada aqui é de não sei da onde, essa espada aqui é de não sei da onde. Eu vou montar um norueguês, então a minha túnica, a minha espada, tudo que eu vou usar vai ser baseado como se eu fosse um nórdico norueguês na era viking. Então tudo que eu vou usar é aquilo que foi histórico. E por histórico é tudo aquilo que existiu factualmente, né? Não existe Exato. brecha para interpretação. Eu queria complementar a sua explicação com uma curiosidade, que muita gente que vê os grupos de recreacionismo viking que tem espalhados pelo Brasil agora, e algumas pessoas veem esses grupos e ficam achando que eles surgiram como uma base de fãs das séries, tipo a série dos Vikings e tal. Quando na verdade é o contrário. Quando esses grupos aqui no Brasil já existiam anos, vários anos antes de se ouvir falar em série dos Vikings, e os grupos aqui do Brasil, por sua vez, se basearam em grupos lá fora, que há 20, 30, talvez uns 40 anos já faziam recreacionismo viking. Então existe a prática do recreacionismo histórico, que é isso que você explicou, existe toda essa galera que estuda formas de luta, culinária, vestuário, hábitos de forma geral de diferentes períodos históricos, baseados sempre num recorte histórico bem definido, e dentro dessa área de estudo, que é o recreacionismo histórico, o recreacionismo viking é o mais popular no mundo e no Brasil. No Brasil, por que no mundo, né? Na medida em que existiam tantos grupos de recreacionismo viking na Europa, a gente aqui no Brasil e na América Latina de forma geral acabamos copiando e se aproveitando da expertise que esses grupos já tinham, porque dá um trabalho enorme. Você pesquisar, você entrar em contato com os museus, você ler os livros que os historiadores produzem e tentar conjecturar, tá? Então existe esse achado histórico aqui que diz que era usado esse tipo de ponto de costura com esse tipo de tecido para produzir esse modelo de túnica. Vou tentar reproduzir. Então, mencionei o Edner aqui no Brasil, que por sua vez se aproveitou do conhecimento de vários grupos lá de fora, um dos quais é o Hurstwick, que por sua vez se aproveitou de conhecimentos de outras pessoas lá fora também. Enfim, existe toda essa cadeia de conhecimento que leva um grupo a influenciar o outro. O Edner influenciou vários outros grupos aqui no Brasil e isso retroalimentou aquela questão dos eventos que a gente estava falando agora há pouco. Porque muitas vezes esses grupos de recreacionismo que vão paramentados, caracterizados com vestimentas históricas, arma, armadura e as tendas, acabam virando atração dentro dos eventos. Não só o Edner, né? O seu grupo já chegou a ser atração dentro de outros eventos que não tinha relação com os seus, não foi? Quando você levou, por exemplo, toda a sua parafernália viking para fazer um acampamento viking lá no mundo medieval. Pois grupo, eu fazia parte, eu ajudei, né, a conceber e tal, um evento aqui no Rio chamado Old Norse, e por conta disso, é,
fomos, né? Fui chamado para outros eventos, não só em São Paulo, Brasília também, e levando acampamento, barraca, escudo, espada, campfire, fazendo comida ali na hora e servindo para as pessoas que estão Sim. passando. Mas fala um pouco do Old Norse, que você já não faz parte hoje em dia, mas você ajudou a conceber o evento, e de como vocês se inspiraram no Volin, nessa proposta de ser um acampamento e com imersão total. Fala dessa questão da imersão. Cara, a Old North apareceu justamente de um gap, né? Eu tinha parado de fazer um evento e para começar a fazer outro, e justamente essa fórmula do jantar medieval Taberna Folk já estava bem difundida. Então, se fosse para fazer algum outro evento, eu não queria voltar com nada que eu já tinha feito e nem fazer nada que já estava sendo completamente explorado por aqui. Então, essa ideia de fazer uma imersão já era uma coisa que eu queria estar implantando no evento anterior. Né? Comecei lá com algumas coisas. Você acha que participou do que teve lá uma batalha entre o grupo do Rio e o grupo de São Paulo? Que aí o Participei, eu, Haglas, eu, eu era um dos que estava não lutando. é? Que eu acho que Isso foi no Mittelalter. então, é isso. Jogaram. Tá, que água, tá falta de água em São Paulo, então toma água. Que o Foi Flanker bem na época da jogou. falta de água em São É, Paulo, é verdade. então naquela época já comecei a trabalhar com algumas paradas. Aí, como resetou totalmente o evento, falei, cara, eu quero trazer realmente o contato histórico e aproveitar que quando foi rolar essa troca, já tinha grupos de reenactment funcionando a pleno vapor, como por exemplo o Redney, tinha o próprio Filho de Higg na época, aqui no Rio o Haglas também, que era apadrinhado pelo Redney no início, né? Então assim, também é essa corrente que vai sendo jogada para frente. Então na hora que veio o Old North, eu falei, cara, eu quero tentar juntar tudo isso. E aí veio aquela ideia também de escrever uma história de background para poder fazer essa questão da imersão. Então, para cada evento, um capítulo de uma história era escrita, né? E aí, durante o evento, aquela história que se passava na era viking, ela era toda desenhada com as pessoas fazendo parte do cenário do evento, com aquela história de background. Então, cenas aparecendo. E aí vem a parte do acampamento, porque como é que você vai fazer um evento de imersão com a pessoa chegando de manhã e metendo o pé para ir embora no final da tarde? O lance era fazer as pessoas ficarem lá e dormirem no evento, o evento sem lugar de mata, ser onde a gente podia fazer trilha com as pessoas com tocha durante a noite, fazer as encenações. Tentando trazer esses aspectos para poder colocar as pessoas não só como espectador, mas fazendo parte do evento, né? E aí começa a pegar as referências lá de fora. E o Volin, obviamente, para quem não sabe, o Volin é um evento que acontece na Polônia, é um dos maiores eventos recreacionistas do mundo. Vão milhares e milhares de pessoas para lá e rolam batalhas massivas de 500 pessoas de cada lado se destruindo, Lá sabe? durou uns 3 dias, né? Envolve durante 3 dias, centenas de barracas. Então, você tem a arena de batalha e você tem a área comum, onde as pessoas podem entrar sem necessariamente ter nenhuma ligação com a atividade. Então, esse tipo de interação, de você conseguir passear pelo lugar como se ele não fosse uma vitrine, como se você realmente estivesse ali, era a ideia que era para trazer para Old North, Não, a gente sabe? começou a conversar mais, eu e você, na época em que eu comecei a ser o roteirista do Old Norse. Isso Verdade. foi lá no final de 2016, eu acho. Porque eu Porque já te conhecia do Mittelalter, que era o seu evento anterior, mas aí a gente conversou, eu acho que foi no mundo medieval, no primeiro mundo, ou no mundo medieval ou numa ONA. Em uma dessas duas ocasiões, a gente trocou uma ideia. Você estava querendo alguém para escrever a parte de roteiro do Old Norse, e aí eu me voluntariei e foi aí que a gente começou a conversar mais. na mundo medieval, provavelmente, lá no castelo, né? Em São É, Paulo. Então, para encerrar essa parte dos eventos, eu sei que quem está assistindo vai ver que parece uma quantidade enorme de informação, e é mesmo, mas existem uma série de eventos dessa temática com diferentes propostas, mas eles seguem principalmente duas linhas. Ou esse formato de jantar medieval, em que você vai ter comida e bebida livre, você vai pagar um valor fixo, às vezes a comida é separado, mas em geral vai ser uma coisa mais livre e com uma temática, o que é mais importante, com uma temática mais genérica.
Então você vai num evento desses, você pode encontrar um guerreiro viking, mas você também pode encontrar um elfo, uma fada, um templário, sei lá. E existe uma outra linha de eventos cujos protagonistas são a Honor e a Old Norse, que é um evento de imersão. Ele vai ter uma temática mais fechada. No caso da Honor é cultura celta, no caso do Old Norse é cultura viking. E você vai lá para provavelmente acampar e entrar em contato direto com aquele recorte histórico mais ou menos específico. E acho que isso já dá informação suficiente para a galera quebrar a cabeça, digitar no Google, pesquisar e se interessar. E acho que a gente pode ir para o nosso último tópico hoje, que são os esportes relacionados ao medievalismo. E aí vou explicar por que essas aspas. Eu diria que tem basicamente 3, e com suas ramificações, mas que são o HMB, a rima e as lutas vikings. As lutas vikings são um dos desdobramentos do recreacionismo que a gente estava falando agora há pouco. Mas eu incluo ela como um esporte aqui com grandes aspas, porque a maior parte dos grupos que se propõem a fazer esse estudo histórico da cultura viking, eles acabam recriando as técnicas de luta na medida do possível, e eles acabam se juntando periodicamente para treinar essas técnicas de luta, em geral nos parques de suas respectivas cidades. Então isso acaba virando uma atividade física, acaba virando uma modalidade diferente. Eu próprio, quando fazia parte do grupo que me inseriu nesse meio, que foi o Filhos de Rieger, todo domingo a gente ia para o Parque Vila Lobos aqui em São Paulo, levava as nossas espadas, escudos e outros equipamentos e ficava 4, 5 horas lá treinando técnicas, simulando lutas de verdade. E a gente não é o único, nem de longe. A maior parte dos grupos faz isso para quem se interessa por luta, porque não é porque você vai entrar no grupo que você é obrigado a participar das lutas. E essas lutas acabam sendo uma parte muito importante dos eventos. Como eu disse, essas coisas se retroalimentam, né? Então, se você for em qualquer um desses grandes eventos que a gente está mencionando aqui, sempre vai ter apresentações de luta de algum desses grupos, seja do Ednir, seja da Ordo Draconis Belli, seja do Haglaz aí no Rio, seja dos outros esportes que a gente vai mencionar aqui. O fato é que essas lutas, elas funcionam como uma atividade física e também funcionam como um elemento lúdico para esses eventos. Então eu falei da luta viking, os outros 2 que eu queria falar são o HMB e a rima. O HMB é a sigla para Historical Medieval Battle, que esse é um esporte mesmo. São lutas de armadura, com armaduras completas e históricas, full plate, e armas históricas com regras próprias, com um sistema próprio, e cujo campeonato mais famoso é o Battle of the Nations. Talvez você já tenha ouvido falar, que acho que já teve umas 10 edições. A primeira foi na Ucrânia, e são literalmente lutas medievais. Você vai lá, você vai assistir lutas de espada e escudo, lutas só de espada, lutas de alabarda, e as famosas lutas em grupo, que é o que a gente chama de Buhurt, que vão estar 3 contra 3, ou 5 contra 5, ou 10 contra 10 cavaleiros a pé, completamente vestidos de armadura, dentro daquele cercado, que vão se encher de porrada até restar só um dos times de pé. E, por fim, tem a rima, que é mais uma sigla, Historical European Martial Arts, que aí não é propriamente medieval. Quando a gente fala em Historical European, artes marciais históricas europeias, pode ser qualquer coisa. Você pode pegar, sei lá, boxe, por exemplo, estudar a história do boxe, que não tem nada a ver de medieval. Mas a maior parte da galera que faz estudos de rima acaba indo para a área do medieval. E dentro do rima, salvo engano, o que é mais popular é justamente o estudo da espada longa de 2 mãos, que tem as tradições alemãs, tem as tradições italianas, e existem campeonatos também voltados para isso. E eu acho que abaixo disso aí vem o swordplay. Então, assim, você consegue brincar de espada
Brincar é sacanagem, mas você Brincar consegue, de você espadinha é a melhor consegue, expressão, você na consegue verdade. brincar de espadinha desde a espada de espuma nos eventos e você consegue chegar até um burrute, embora no Brasil não tenha muitas representações de fato de 3 4 4 4 4 4 5 5 é... Tem sim, ó. Você acha que não? No primeiro evento de HMB do Brasil, que foi lá em Minas Gerais, em Lavras Novas, chamado Anno Ah, Domini, sim, sim, foi sim, o, sim. eu fui até lá cobrir e, cara, lá teve luta de 5 contra Não, 5. mas Foi não é comum, impressionante. são pouquíssimos eventos que isso acontece. Os É, eventos oficiais, eles são mais fáceis. Agora, tem muita apresentação de HMB dentro de outros eventos que não são de HMB, e aí geralmente coloca-se duas, três pessoas para fazer, né, um contra um, fazer uma triangulação e uhum. fazer uma brincadeira. Mas. E. É que visualmente o HMB chama muita atenção, né? Chama. É, os organizadores de eventos estão loucos para colocar o HMB como atração, porque chama a galera, ver os atletas lá com a armadura completa e descendo o cacete um no outro, porque é um negócio violento mesmo, né? É um É, negócio que faz barulho, é visual e chama muita atenção. Mas apesar de parecer que vai dar muito ruim, porque é barulho de lata com lata batendo, é realmente um estrondo absurdo. Não só na Game B, na esgrima Viking, apesar de não ser diretamente lata com lata, o barulho da espada no escudo também é absurdo. Apesar de parecer tudo muito violento, a regra número um para a galera, para poder chegar e participar de fato, é a questão da proteção. Né? Tem grupos que hoje em dia já até trabalham com armaduras de motocross por baixo da roupa para poder evitar. Porque não pode aparecer, né? Tudo tem que estar encaixado visualmente no que é histórico. Porém, a gente tem que se proteger de alguma forma. Então, existem toda a cota de malha que protege, tem o gambeson que protege, tem as manoplas, tem os elmos. E fora isso, algumas pessoas ainda se colocam algumas camadas extras de proteção por baixo disso tudo, porque apesar da espada ser sem fio e apesar de rolar muito treino, como não é nada encenado, é uma luta, é um esporte. Então, podem acontecer acidentes e justamente para poder entrar nos campeonatos, para poder começar a lutar, a primeira coisa que tem que ir lá atrás é ou você comprar ou você chegar e começar a fazer todos os seus equipamentos, o que também não é difícil de encontrar na internet, pessoas para te ajudar, a te ensinar a costurar o couro, te ensinar a cortar argolinha por argolinha para fazer a sua cota de malha, entendeu? Exatamente. A luta é emocionante, mas todo mundo tem que ir trabalhar no dia seguinte, né? Sim. Então, O pessoal sai moído, né? Mesmo com isso, é cansativo demais. Só, principalmente na questão do GMB, a quantidade em quilos que as pessoas carregam em armadura tem que ter uma preparação física também direitinha, em dia, para poder conseguir ir para frente. Lembrando de mais uma modalidade que a gente tem, que não é muito difundida, na verdade eu só conheço uma galera que faz, não conheço outras pessoas, nem sei se estão fazendo ainda, porque sinceramente faz um tempinho que eu não falo com eles, que é o pessoal lá da Bahia, do Redner, que eu conheci lá em Brasília, e eles fazem uma... Eles faziam uma... Eles lutavam, era baseado em luta praticamente, não era histórico, é mitológico porque é meio que baseado nos Berserkers. Mas qual era a parada deles? Proteção zero. Só espada, escudo, sem camisa e foi. E caindo para dentro um em cima do outro é um negócio, eram 3 ou 4 membros só no grupo. E eu vi lá em Brasília eles lutando, é uma parada bem mais. Como não tem o barulho de metal, não tem nada disso, eles usavam muito deles mesmo, no grito, enfim, na agressividade, para fazer a parada funcionar. É o Igor, aliás, ele é bardo, é um bardo como você também, um que Scald. legal. Eu conheço o Igor, eu só não sabia que ele fazia isso. Faz, cara, ele é bardo. Aliás, é uma outra categoria, né? Os bardos do Brasil. Nós temos o Rafael Scald, tem o Igor Bardo, tem o Everton lá do Mato Grosso, que ele também é Scald, ele tem um monte de música aí na internet. Algumas pessoas já devem conhecer a música A Canção do Loki. Loki não é seu amigo, Loki não é inimigo, é do Everton. E a gente tem que trazer um dia um papo aí só sobre isso, hein? Que eu acho que tem pano pra manga. Não, é muito assunto pra gente falar. Esse vídeo aqui, ele é absolutamente introdutório, né? Só para lançar as informações
e abrir essa árvore para cada vídeo a gente poder pegar um galho dela e destrinchar. Olha, poético, viu? Acabei de falar que ele é um poeta e um bardo, ó. Mandou aqui, bonito. É isso, Rafael. Quer puxar mais É alguma isso, coisinha? cara. Eu acho que a gente já lançou informação demais, a galera já vai ficar confusa, mas prometo, a gente vai pegar cada um desses assuntos e vai tentar explicar eles de forma mais pormenorizada, trazendo mais informação, mais links, mais nomes de pessoas, lugares e conceitos para vocês entenderem. Esse vídeo aqui é só para jogar tudo e todo mundo perceber que existe todo um nicho, todo um universo enorme para se conhecer no Brasil sobre isso. Eu assumo que eu achei que ia ser um pouco mais tranquilo. Eu fiquei meio perdido aqui no meio da história, porque eu acho que é tanta coisa que realmente tem para falar que eu acho que eu não tinha noção, só realmente tentando organizar as ideias. E a galera aí que tiver alguma coisa específica que gostaria de saber mais, ou se você tem um grupo, se você produz alguma coisa e se não está no cenário, se tem quer conhecer, manda uma mensagem pra gente que a gente pode talvez indicar alguma parada, busca lá no Cena Medieval. Cena Medieval tem informação para tudo quanto é lado, enfim, dos eventos, dos grupos, dos esportes. Eu acho que é um bom ponto de partida é o blog do Rafael. E é isso, estamos aqui para vocês mais uma vez. É isso aí, galera. Se inscreve no canal, curte aqui, deixa um comentário, uma pergunta, um elogio, uma crítica ou qualquer coisa e vamos nessa. Beleza, então. Valeu, galera. Eu sou o Felipe Meyer, Rafael Steck aqui. Esse aqui é o canal Nove Mundos. E até a próxima. Subiu na mesa, estufou o peito e de cada deus nomeou um feito. Loki não é seu amigo, Loki não é inimigo, Loki não fala a verdade, Loki não conta mentira. Chama Thor de fracote, chama-te de menina, chama feia de gorda, chama friga de louca. E quando Loki para ver Odin rindo bastante, vira para o grande deus e diz seu ignorante. Loki não é seu amigo, Loki não é inimigo, Loki não fala a verdade, Loki não conta mentira, chama Fenrir de cordeiro.